gostaria de falar com vocês sobre paz e santidade. Por isso eu gostaria de ler com vocês um versículo da Bíblia, que é Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ok? Hebreus 12, 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, a gente precisa, esse texto, uma das coisas que é chamativo para mim, é provocativo até para mim, é que esse texto, ele confronta a gente com a nossa realidade. A gente vive uma realidade crítica de mundanização. E infelizmente, mesmo eu sendo um cristão, mesmo eu sendo um pastor que dedico a minha vida ao ministério do Evangelho, a fazer discípulos, a preparar as pessoas para a obra do reino de Deus, até mesmo no meio da igreja, em alguns casos, nós vemos pessoas vivendo uma realidade crítica de mundanização. O problema da mundanização é quando os corações das pessoas estão caindo no canto da sereia, daquele apelo das novidades, aquele canto da sereia, do apelo para acompanhar tudo aquilo que está bombando hoje em dia. Aquele apelo que se levanta muito sedutor, muito forte, para a gente ir atrás de tudo aquilo que todo mundo está seguindo. E que gera aquele constrangimento no nosso coração. Nossa, todo mundo está buscando, só eu não estou. Todo mundo está fazendo. Será que eu estou errado porque só eu não faço? E a gente percebe que muitas vezes, às vezes até nas vidas de alguns cristãos, esse apelo da mundanização é maior até do que o apelo a Jesus Cristo e ao reino de Deus. Sabe, queridos, a gente vive uma realidade muito crítica na nossa geração, que eu chamo de algo que eu chamo de cauterização. Que eu chamaria também, então, trocando em sinônimos, de calcificação. Cauterização, calcificação tem a ver com secura. Algo que se seca. Algo que se seca e fica rígido, endurece. A gente vive uma realidade muito crítica de endurecimento, de mentes e corações que estão ficando cada vez mais secos. E muitas vezes tem pessoas que não estão percebendo isso. E eu digo isso especialmente sobre a mentalidade das pessoas. É absurdo como eu vejo nos dias de hoje pessoas que acreditam em coisas que são verdadeiras aberrações. Como diz Romanos capítulo 1, facilmente trocam a realidade por aquilo que é falso. Facilmente preferem acreditar em mentira do que em verdade. A gente está vivendo, queridos, a gente venceu até recentemente uma pandemia do Covid, há poucos anos atrás. Mas a gente está vendo a nossa geração sofrer uma nova pandemia, que é de um endurecimento de mentalidade. As pessoas não querem mais aprender. As pessoas não querem mais ser renovadas. As pessoas não querem mais crescer. Eu vejo as pessoas na nossa geração procurando encontrar aquele ponto de acomodação em que a vida fica confortável, em que as coisas estão funcionando de um jeito agradável e não querem se incomodar com mais nada a não ser curtir a vida ficando ali naquele lugar. Pessoas que acreditam mais na lacração, pessoas que acreditam mais nas frases de efeito daquelas pessoas que falam bonito, pessoas que acreditam mais nos conselhos de pessoas corajosas para falar aquilo que pensam, e aí ficam, uau, aquela pessoa tem coragem de falar o que pensa, mesmo que seja um absurdo. Aquelas pessoas que não estão nem aí com outras pessoas, e elas são hoje admiradas. Aquelas pessoas que têm coragem de passar por cima dos outros, hoje essas pessoas são modelo. Todo mundo se inspira nelas. Eu também quero ser assim, de pegar numa arma e ter coragem de matar, de andar no meio das pessoas e apontar o dedo na cara delas e falar umas verdades.
e todo mundo, uau! E as pessoas ficando com a mentalidade dura. Por quê? Porque aquilo fala mais o que elas querem ouvir do que o que elas precisam ouvir. Grande parte disso, gente, são raciocínios que nem fazem sentido. Nem fazem sentido. Essas são vozes que são mais admiradas, mais acreditadas, até mesmo do que as próprias palavras de Jesus Cristo e a Bíblia. Eu já vivi várias vezes, gente, como pastor. Já falei isso aqui algumas vezes. Situações de, às vezes, sentar para conversar com pessoas e gerar ali um ambiente de aconselhamento, um ambiente de conversa. E a gente, numa conversa, eu como pastor, afirmar o que a Bíblia diz. E já foi não foi uma nem duas vezes de ouvir a pessoa chegarem para mim e falarem, tudo bem, a Bíblia diz isso, Deus falou isso, mas eu não concordo. Essa geração que a gente vive, queridos. Porque eu ouvi um palestrante, porque eu ouvi um youtuber que fala diferente. Eu concordo com o que ele fala lá, mesmo que a Bíblia diga o contrário. Isso é a geração que a gente vive, pessoal. E a gente não percebe que às vezes a gente está indo nessa onda de endurecimento, de secura da mente. Não entendem que o Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho, queridos, não é uma vertente religiosa. Assim, dentre tantas crenças, dentre tantas religiões que eu posso decidir seguir, o cristianismo é uma delas. Não. Sabe o que é o Evangelho? Sabe o que é o cristianismo? É o poder de Deus para salvar pessoas. Não é uma filosofia. Não é uma mensagem coach para gerar um coração mais leve nas pessoas. É poder para transformar. É para mexer da cadeira. É para mudar realidades. Eu vejo, queridos, uma realidade crítica hoje em dia, de pessoas trocando a comunhão e a intimidade, pessoas que preferem se isolar um pouco, se afastar um pouco de Deus, porque seguir a Deus demais, também eu posso ficar com a cabeça meio tapada. Pessoas que estão preferindo se afastar um pouco das pessoas, querendo viver menos comunhão, menos intimidade com as pessoas, em troca de uma experiência espiritual. Pessoas que vão a um lugar, têm uma experiência, recebem aquilo que estão precisando, que estão procurando, e depois voltam para o seu cantinho para viver a sua vida, sem esquentar a cabeça, com ninguém incomodando, com ninguém querendo saber da sua vida. Pessoas se isolando para buscar apenas aquilo que funciona. E se a gente está falando aqui que o Evangelho é poder de Deus, queridos, para transformar, para salvar, o Evangelho nunca vai atender as pessoas para ser uma opção daquilo que resolve os seus problemas, daquilo que faz a sua vida funcionar, ficar em ordem. É muito longe disso. E as pessoas não percebem que ao trocarem a busca por experiências e pelo isolamento, abrindo mão da comunhão e da intimidade, elas estão adoecendo. Aí sabe o que acontece? Quem é que cuida dessas pessoas depois? É a mesma igreja da qual essas pessoas um dia se isolam. Quem é que vai estender a mão para essas pessoas? São as mesmas pessoas, guiadas por Deus, que um dia elas não quiseram contato para não ter ninguém fazendo perguntas sobre a sua vida. Pessoas que não querem se comprometer demais com a igreja, porque a igreja vai me pedir dinheiro. Não, porque a igreja eles vão ficar me ligando, dizendo que eu tenho que agir assim, dizendo que eu tenho que ir a tal lugar. Eu não quero isso, eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E não percebem que estão endurecendo, não percebem que estão adoecendo. Queridos, ao pensarmos sobre essas coisas, a gente vai levantar uma pergunta. À luz do que a gente está vendo na palavra de Deus, dessa declaração de Romanos capítulo 12, falando que nós devemos procurar a paz e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor.
E a pergunta que a gente precisa levantar aqui para todos nós é: você quer ver a Deus? Você tem um desejo sincero no teu coração de conhecer Deus, de experimentar, não uma experiência de Deus, não as bênçãos de Deus, não o que Deus pode fazer, mas experimentar a pessoa de Deus e um relacionamento com Ele? Será que há no coração de alguém aqui o desejo de ser próximo de Deus? Alguém que tem aqui o desejo no coração de ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa de Deus, que transparece, que tem experiências com Deus, porque isso demonstra através das palavras, das atitudes, enfim. Sabe por que é importante a gente fazer essa pergunta, queridos? Porque dependendo da resposta que a gente faz a essa pergunta, e eu quero crer que pelo menos a maioria dos que estão aqui tem o desejo de ver a Deus, de todas essas formas como estão falando, porque senão você não estaria aqui, é o que eu imagino. Mas, queridos, se a gente crê de verdade e deseja de verdade ver a Deus, não pode ser do jeito do mundo. Precisa ser do jeito do próprio Deus. E Deus, eu entendo que Ele está fazendo, Ele está dizendo hoje, nos nossos dias, que se alguém deseja ver a Ele, o jeito certo, queridos, é aquele que Ele já mostrou para nós na sua palavra, continua sendo o mesmo fundamento, o fundamento não mudou, é através da paz, é através da santificação. Foi por isso que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Para ser um santo milagreiro e que falava palavras bonitas para as pessoas? Não, muito longe disso. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos, para que voltem-se para Deus, para que voltem a ser de Deus. Jesus veio ao mundo, queridos, para reestabelecer nas nossas vidas a paz com Deus e a paz com as pessoas. Jesus veio ao mundo para santificar um povo para Deus que carrega o nome dele. Coisa que nós já temos feito bastante aqui nessa noite, declarando o nome do Senhor, declarando o nome do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, nesta igreja, nas nossas famílias. Santificar um povo para Deus aqui na terra. E para isso, gente, nestas poucas palavras deste verso da Bíblia, a gente consegue encontrar algumas expressões-chave que elas precisam ser bem entendidas. E hoje, eu quero ser um pouco mais profundo nessa palavra. Eu quero te convidar nessa mensagem a fazer uma reflexão profunda sobre os termos-chave deste verso, que são 4 expressões-chave. A primeira delas é procurem. A segunda expressão-chave é paz com todos. A terceira expressão-chave nesse versículo é santificação. E a quarta expressão-chave nesse versículo é verá. É ver ou verá. E eu quero falar um pouco com você sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, procurem. Nessa semana eu estava animado e por aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, eu já me gastei no grego também, para tirar algumas coisas a mais desse texto. E a palavra na língua grega, no original grego, que é utilizada para o que a gente leu aqui como procurem, o versículo tinha aparecido ali, né? Como procurem, é dioko. A palavra grega dioko, ela tem o sentido de alguém que busca com determinação. Alguém que persegue algo intencionalmente, com pressa. Dioko significa perseguir com pressa. Perseguir desejando alcançar logo. Guarde isso. O que a gente lê como procurem, no original é um sentido mais intenso, mais profundo. Procure, busque, persiga
com pressa, desejando alcançar logo isso que o versículo continua falando. Então, queridos, esse procurem como essa busca com determinação se refere a quem tem um alvo na vida. Pessoas que vivem aleatoriamente, esperando por um dia melhor, esperando que amanhã Deus torne a nossa vida mais tranquila e mais fácil. Essas pessoas não chegam a ver a Deus. As pessoas que chegam a ver a Deus são aquelas que perseguem de todo o coração isso. São aquelas que têm fome, são aquelas que têm sede, são aquelas que desejam com o coração ardendo em chamas por ver a Deus, por conhecer a Deus, por experimentar a Deus. Queridos, o que é falado nesse versículo sobre a paz e a santificação, a paz e a santificação não são algo que se espera acontecer, que cai de paraquedas na nossa vida. Faz uma ou duas orações e a vida já fica toda em paz, já fica tudo tranquilo, e nós de uma hora para outra já nos tornamos santinhos e santinhas do Senhor. Muito pelo contrário. Se ainda não vivemos em paz, nem em santidade, a gente tem que fazer alguma coisa imediatamente a esse respeito. Esse versículo, queridos, nos chama a uma reflexão. O quanto que a paz é uma prioridade na sua vida diária. O quanto que a santidade é uma prioridade na tua vida. O quanto você se esforça em Deus com os recursos espirituais para buscar no seu viver diário a paz e a santificação. A pessoa que deseja isso, ela não vai sossegar enquanto ela não alcançar, enquanto ela não vir isso se tornando uma realidade na sua vida. Portanto, Dioko significa que se alguém quer ver o Senhor, precisa estar determinado a fazer o que for necessário para isso. Em segundo lugar, a expressão paz com todos. O que significa na língua original paz? A palavra utilizada para paz aqui nesse versículo é eirene. Eirene significa harmonia. Eirene, paz, como eirene na língua original, traz o sentido de um ambiente de concordância. A construção de um ambiente de unidade e de segurança. Ok? Então não é uma paz que vem assim, nossa, como está tudo leve aqui. Não, é uma paz que é buscada, é uma paz que é construída através de entrar em concordância, através de gerar um ambiente de mais harmonia, de mais unidade, através de construir um ambiente de segurança, e um ambiente de segurança vai se tornar também pacífico. Paz, queridos, aqui nesse texto, é fazer tudo o que for possível para se gerar um ambiente de unidade. Aqui nesse texto, queridos, paz e unidade têm uma relação muito forte, são quase que sinônimas. Ninguém nunca vai falar na língua portuguesa que o sinônimo de paz seja unidade, porque o sentido dessas palavras ele é diferente na nossa linguagem, né? Mas espiritualmente nesse versículo aqui, paz tem tudo a ver com unidade. Nós precisamos entender que não é possível nós vivermos em paz com as pessoas se nós não formos pessoas que colaboram para estarmos unidos. Então qualquer tipo de comportamento no nosso meio que separa pessoas, qualquer tipo de comportamento entre nós que gera discriminação, que torna uma pessoa como mal vista, qualquer tipo de comportamento que rebaixa uma pessoa, que faz ela se sentir estranha, diferente do nosso grupo, é algo que atrapalha a paz aqui no nosso meio. É esse sentido que a palavra de Deus está falando. E por isso, queridos, eu me lembro da declaração que a palavra de Deus faz na carta aos Romanos, no capítulo 12, tem alguns versículos ali que dizem o seguinte: tudo quanto for possível a vocês, tenham
paz com todas as pessoas. Preste atenção nisso. Tudo aquilo que for possível é você. Por quê? Tudo aquilo que for possível é você. Quer dizer que eu, pelo meu esforço, não consigo gerar um ambiente de paz entre as pessoas? Não é suficiente. Não é que tem um ditado, não é a Bíblia que diz isso, um ditado. Mas eu acho que tem muita verdade nesse ditado, quando fala assim, quando um não quer, dois não brigam. Mas, por outro lado também, a gente vai entender, dois não brigam quando um não quer. Mas no sentido inverso, quando uma pessoa, ela tenta buscar a paz e a outra pessoa não quer a paz não é selada naquele ambiente. É preciso haver concordância entre as pessoas. Então, é por isso que o texto vai dizer, tudo quanto for possível a você. Se a outra pessoa está rosnando, está babando que nem um pitbull, ela está doida para passar com um carro por cima, ela está doida para jogar uma pedra na tua janela, enfim, isso é problema dela. No que depender de mim, no que depender de você, em Cristo Jesus, a atitude que se espera é que a gente tenha uma atitude que colabore pela paz, pela unidade. E aí o texto de Romanos 12 continua dizendo, verso 19, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, ou à justiça de Deus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, o oposto desta paz aqui, sabe o que é? A gente falou sobre sinônimo. Sinônimo de paz aqui nesse versículo é unidade. Trabalhar pela paz é o mesmo que trabalhar pela unidade. Agora, sabe qual que é o contrário de paz aqui nesse versículo, queridos? É justiça. Quando nós vivemos situações na nossa vida em que um faz uma coisa e o outro entra em desacordo, em que há um conflito porque pessoas erram umas com as outras. E sabe quando fica aquele ambiente, eu estou com a minha razão, mas o outro também está com a dele, e cada um está tentando argumentar para provar quem é que está certo, quem é que está errado. Sabe aquela história? E fica os beiçudos, um para cada lado. Não, eu não vou conversar enquanto ele não se humilhar e escutar. Porque eu tenho certeza que eu estou com a razão. E quanto mais fica essa atitude de orgulho, de teimosia, de todos querendo provar quem é que está certo, quem é que está errado, cada vez mais a paz estará longe de nós. Querido, se você está preocupado em provar que você está certo, você é a pior pessoa do mundo para ajudar um ambiente a ficar em paz. Eu vou falar de novo. Se você é uma pessoa cheia de justiça própria, que vive doida para provar para as pessoas que você está certa, que você tem a razão, você é a pior pessoa do mundo para selar a paz e a unidade no ambiente em que você está presente. Não, mas foi ele que errou. Tudo bem. É como às vezes os pais falam com os filhos, né? Ah, a gente brigou, por que vocês brigaram? Ah, foi ele que bateu primeiro, ah, foi ele que xingou primeiro. Aí os pais falam, eu não quero saber quem foi que começou, eu quero saber que vocês vão resolver esse problema. E eu vejo o nosso Pai Eterno fazendo a mesma coisa com nós. Eu não quero saber quem foi que errou, eu não quero saber quem é que está certo, eu quero saber quem de vocês, meus filhos e minhas filhas, que vai ser capaz para selar a paz, para selar a unidade, independente de quem está certo e quem está errado. Já não deu para perceber que esse papo de ficar provando quem está certo e quem está errado não vai terminar nunca? Quem aqui já viveu isso, gente? Eu já vivi muitas vezes. Muitas vezes. Tem umas 5, 6 pessoas sinceras aqui, o resto é tudo mentiroso. Mentiroso por quê? Eu estou brincando, tá? Porque você não levantou a mão. Porque eu tenho certeza que todos nós já passamos isso aqui. Até o mais novinho aqui já passou por isso. Todos nós, queridos. A palavra de Deus está nos dizendo, a justiça, quem é que faz? Eu só escutei uma abelha aí, o zum, zum, zum. A justiça, quem é que faz? A gente sabe.
Mas por que chega na hora e a gente fica, não, mas errou, mas eu que estava certo, porque a minha intenção... Vai chegar a lugar nenhum, querido. Deixa que Deus faz a justiça. Faz aquilo que você pode fazer. O que você e eu podemos fazer? Lutar pela paz. Lute pela paz. Que você seja essa pessoa. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores. Presta atenção, pacificadores, tá? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico também tem a ver com a disposição de resolver os problemas que nos afastam. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que Jesus nos reconcilia com Deus. E pessoas reconciliadas com Deus por meio de Jesus Cristo recebem também o ministério de reconciliar outras pessoas. O ministério da reconciliação. Ser pacífico não é quem prova que está certo, quem é capaz de provar que está certo. É quem é capaz de restaurar. É quem é capaz de resolver o problema. É quem é capaz de reconciliar com as pessoas. Gente, nós estamos falando nessa noite sobre questões críticas que têm acontecido, realidades críticas que estão acontecendo na nossa geração, gente. E deixa eu abrir meu coração aqui de pastor para vocês. Eu fico assustado com a incapacidade de muita gente na nossa geração de resolver os seus próprios problemas com as pessoas. O número de beiçudos, de gente que está chateada, traumatizada, que está com bloqueios emocionais, porque falharam, porque erraram comigo, porque me desprezaram, porque me trataram como eu não merecia ser tratado, é gigantesco. Agora, a capacidade de encontrar pessoas que chegam aqui, olha, eu estou aqui dando minha cara a tapa, para mim é mais importante a gente continuar caminhando juntos do que provar quem é que está com a verdade, quem é que está com a mentira. Será que dá para a gente se reconciliar? Gente, eu tenho dificuldade de encontrar isso hoje em dia. Eu não vejo isso nas escolas mais, eu não vejo isso nos ambientes de trabalho mais, eu não vejo isso nas empresas, nas repartições públicas mais. Todo mundo está preocupado em arrumar um culpado pelos seus problemas. Errou, mas errei, mas eu errei porque fizeram tal coisa, porque falaram tal coisa, porque se não tivessem me empurrado, eu não teria feito. A culpa é sempre dos outros. Todo mundo é santo. O malzinho é o outro. O Senhor está procurando quem é que vai abrir o coração para resolver o problema. Eu estou procurando na terra aqueles que querem ser parecidos comigo, que ao invés de ficar arrumando culpados, ao invés de ficar procurando fazer justiça, provar que está certo, que está com a razão, quem é que vai pegar na mão? Quem é que vai se expor para falar, estar do teu lado é mais importante do que provar que eu estou certo? Queridos, o nosso mundo está precisando desse tipo de gente. Será que dá para surgir algum tipo de gente assim, a partir desse lugar aqui, para abençoar o mundo que nós vivemos? Meu Deus! Entenda isso, por favor. Nem sempre vai ser necessário provar quem é que está certo para conseguir resolver um problema. Tá? Mas o perdão e a reconciliação sempre poderão resolver problemas entre pessoas. Sempre poderão resolver problemas entre pessoas. E explicar só uma coisa para fechar essa segunda expressão-chave. Ser pacificador não é a mesma coisa que ser pacifista. Tá? Tem uma diferença. Um é bom, o outro é ruim. Ser pacificador é segundo o caráter de Deus, é uma coisa boa. Agora, ser pacifista é ruim. Por quê? Porque ser pacifista é ter um comportamento político.
O pacifista, ele não resolve o problema. O pacifista, ele joga um pano no problema. O pacifista é aquele que tem o comportamento de acobertar os problemas, fingir que os problemas não existem, só para haver uma suposta tranquilidade no ambiente, para não esquentar a cabeça. Você conhece alguém na tua vida que vive para não esquentar a cabeça? Eu tenho algumas pessoas, eu conheço pessoas assim. Fazem de tudo para não esquentar a cabeça. Aí teve um problema, teve um estresse, teve uma discussão. O que os pacifistas costumam fazer? Os que não gostam de esquentar a cabeça costumam fazer. Deixa para lá, finge que não aconteceu aquilo. E acha que é uma pessoa da paz. Só que, queridos, a paz não é resolvida jogando um pano em cima. Porque a ofensa continua lá. E se a ofensa continua lá, na vez, pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar uma década. A hora que aquela pessoa que está com a ofensa no coração, ela chegar numa situação semelhante àquela que aconteceu lá atrás, ela mostra que ela ainda está ferida. Sabe como? Com as reações dela. Ela reage. Ela se mostra sensível. Toda vez que acontece algo semelhante. Não, mas aquilo já foi resolvido. Resolvido como? A gente voltou a se falar. Voltar a se falar não resolve o problema. O que resolve o problema é perdão. O que resolve... Você só pode dizer que o problema está resolvido de verdade se houver perdão e reconciliação. Enquanto isso não acontecer, o problema ainda não está resolvido. Mas os pacifistas, eles são esses políticos que tratam como se nada tivesse acontecido. Finge, não, vai lá pedir perdão. Não, para mim nem aconteceu aquele problema. Mentiroso, aconteceu sim. Só está tentando fingir que não se ofendeu, que não machucou. Isso está errado, isso não é paz, isso é fuga. Isso é fuga, meus irmãos. Eu entendo sim, entendo até por experiência, que às vezes será necessário engolir até alguns sapos, se nós estamos em busca da paz. Mas a reconciliação é o único caminho para que os relacionamentos sejam restaurados. Terceira expressão-chave é santificação. Santificação, nesse versículo aqui, a expressão que se refere à santificação é hagiasmos. Hagiasmos, que a gente no versículo lê por santificação, tem a ver, é uma expressão que dá o sentido de uma consagração do coração e da vida para Deus. Tá? É entregar todo o seu ser para Deus. É uma atitude de dedicação por inteiro de vida a Deus. Todo o seu ser, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, seja dedicado a Deus. Muitas pessoas às vezes confundem santificação com pureza, em termos de moralidade. Pureza, em termos morais, tem muito a ver com santificação. Porque uma pessoa que consagra a sua vida, o seu ser, o seu coração ao Senhor, ela vai perceber que pecado, escravidão, comportamentos pecaminosos, eles estragam a sua relação com Deus. Então a pureza vai fazer parte da busca dessa pessoa. Mas santidade é muito mais, queridos. Santificação é muito mais do que apenas pureza. É dedicar tudo ao Senhor. Todo o coração, toda a vida ao Senhor. Uma coisa muito importante, porque às vezes, quando a gente fala de santidade, tem pessoas que entram em crise, tá? Crise de condenação. Por quê? Porque aí a Bíblia está falando aqui que se eu quero ver o Senhor, eu preciso buscar a santificação. E aí eu vou olhar para a minha vida e eu vou ver que eu tenho pecados. E aí eu vou perceber, então eu nunca verei a Deus, porque eu tenho dificuldade de não conseguir pecar, de conseguir não pecar. E queridos, não é isso que a Bíblia chama de santificação. Santificação é um processo, tá? Um processo que dura a vida toda. Se você viver aqui nessa terra ainda mais
120 anos, todo dia vai ter uma coisa nova em que você precisa, e eu também, ser santificado. Dedicar algo mais ao Senhor. Então entenda que santificação não é a pergunta, você é santo ou não é santo? Você é impecável ou não é? Você é perfeito ou não é? Não é isso. Você está no caminho da santificação ou você já abandonou o processo já faz tempo, já enfiou o pé na jaca, já largou os remos do barco e está deixando a vida levar como pode? Entende? É estar no caminho da santificação, é estar vivendo o processo continuamente de santificação. E santificação, queridos, como processo, envolve uma disposição contínua de separar a sua vida dessas influências perversas do mundo, separar a sua vida para Deus. Santificação é um processo que vai envolver uma disposição de dar exclusividade de sua vida a Deus, nas suas decisões, nos teus planos, nos teus sonhos, na tua conduta, na tua maneira de se relacionar com as pessoas. Santificação é algo que também vai ter a ver com pureza, como eu já falei. Mas santificação, queridos, também é um processo que vai envolver transformação. Então, você pode avaliar se você está num processo de santificação. Se está devagar ou rápido, aí é algo entre você e Deus, tá? Mas é possível. Sabe como? Pegue um retrato da sua vida. Hoje é dia 16? 16. Pegue um retrato da sua vida de 16 de novembro de 2024. Tá? E pegue um retrato da sua vida de hoje, 16 de novembro de 2025. Pergunta: quão parecidas são essas pessoas? Você de um ano atrás e você de hoje. Quão diferentes são essas pessoas? E se é diferente, essa diferença é porque você se tornou mais parecido com Jesus ou você piorou? Você está pior do que 16 de novembro de 2024. A constatação que você chegar dessas fotografias da sua vida, você poderá afirmar para você mesmo se você está vivendo um processo de santificação ou não. Porque quem está buscando a santificação fatalmente vai ser impactado e vai ser mudado por Deus em áreas da sua vida gradualmente. O objetivo da santificação, queridos, é estar alinhado com Deus. A mente alinhada com a mente de Deus. As decisões alinhadas com as decisões de Deus. As atitudes alinhadas com as atitudes de Deus. O objetivo da santificação é colocar os planos e a vontade de Deus como a prioridade da sua vida. Ser próximo de Deus é o objetivo. Dar liberdade ao Espírito Santo para mover as nossas vidas. Dar liberdade ao Espírito Santo para manifestar o poder dele nas nossas vidas. Portanto, gente, se santidade ela é dar exclusividade para Deus na vida, então o oposto de santidade não é apenas imoralidade. A pessoa às vezes pode pensar, né? Qual que é o contrário de santidade? Qual que é o inverso de santidade? É pecar. O inverso de santidade é fazer as coisas erradas. Não, queridos. Aprende mais essa. Sabe qual que é o oposto de santidade? O oposto de santidade é idolatria. Faz sentido isso para você? Se santidade é dar exclusividade para Deus como o único Senhor da minha vida, qualquer coisa que eu arrumar na minha vida que disputa espaço com Deus, é um ídolo que eu tenho. E quando a gente fala de ídolo, gente, a nossa cabeça às vezes pode ser direcionada a uma imagem religiosa. Mas eu vou dizer para você que qualquer coisa que disputa o espaço com Deus na nossa vida é um ídolo na nossa vida.
Portanto, a forma como a gente usa o dinheiro. Se a gente usa o dinheiro com uma atitude de consumismo, de autogratificação, isso se torna um ídolo na nossa vida. O dinheiro e o consumismo se tornam um ídolo na nossa vida. Não, mas eu não me vejo como uma pessoa idólatra. Você não precisa se ver. Você não precisa dar a sua opinião. As suas atitudes mostram se você é ou se não é idólatra do dinheiro. Outro exemplo, a forma como a gente lida com comida e bebida. Você já pensou nisso? Que a forma, quando você vê um prato de comida na tua frente, você vai numa churrascaria, parece que se transforma. Até o zoinho chega até virar assim. Aquela coisa assim. Você já parou para pensar que talvez você é idólatra? Porque a comida manda em você e não você manda na comida. Você não se alimenta. Você come. Você bota para dentro tudo aquilo que traz satisfação ao teu paladar. A comida é um Deus na tua vida. A bebida pode ser um Deus na tua vida. E não precisa ser bebida alcoólica, tá? A Coca-Cola pode ser um Deus na tua vida, meu irmão. Tá? Podemos acabar sendo cancelados na internet, mas eu vou falar aqui. Eita, chegou. O download aconteceu. Qualquer coisa que ocupe esse lugar de influência, de direção, de definição da nossa vida, da nossa identidade, pode nos levar a um lugar de idolatria. Eu penso em outras coisas também. A forma como a gente usa a sexualidade. Se você está preso na pornografia, se você está preso na prática da masturbação, que é fazer sexo com você mesmo, e que a psicologia hoje em dia, posso ser cancelado essa noite 2.0 por falar isso, e que a psicologia hoje em dia fala que masturbação é saudável, porque você desenvolver de maneira natural a sua sexualidade. A palavra de Deus diz outra coisa. Isso é pecado. Isso é pecado de fornicação. Isso é pecado principalmente de... Nossa, toda vez eu me esqueço da outra palavra que a Bíblia usa. De defraudação. Lembrei. Obrigado, Espírito Santo. É o pecado da defraudação. Isso pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. A forma como a gente segue as modas, as vaidades, a gente não tem filtro às vezes. Simplesmente porque virou moda, eu sou um ninguém se eu não estiver fazendo o que todo mundo está fazendo agora. Isso pode ser uma idolatria. A roda de amizade pode ser uma idolatria. Seguir o que os amigos dizem para fazer. Queridos, eu vou falar uma coisa que talvez possa chocar alguns aqui, tá? Até família pode se tornar um ídolo na vida de muita gente. Teve gente, está escrito na Bíblia, teve gente que deixou de ser discípulo de Jesus por causa de questões familiares. Ah, Jesus, só me dá um tempo, eu vou te seguir, mas só deixa eu resolver algumas coisinhas na minha família, porque sabe como é, né, Jesus? Família é importante. Aí Jesus fala, então fica lá cuidando da sua família, eu estou seguindo. Em nome da família, às vezes a gente vai contra a vontade de Deus. Em nome da família, a gente deixa o reino de Deus em segundo lugar nas nossas vidas. Só que família não salva, queridos. Jesus salva. Não se esqueça disso. E eu não estou dizendo que família não é importante. Eu sou um homem de família. Sou casado, tenho filho. Meus pais ainda são vivos. Graças a Deus. Ainda, não sei por quanto tempo, mas eu ainda tenho os meus pais. São todos importantíssimos na minha vida. Eu tenho um dever diante de Deus para com a minha família. Mas a minha família não define minha identidade. A minha família não define meu destino. A minha família não define o propósito de Deus na minha vida. Eu sou casado, eu sou apaixonado pela minha esposa. Mas eu sou casado com a Simone, sabe até quando? Até que a morte nos separe.
Agora, Jesus eu vou ter para toda a eternidade. E eu quero me encontrar com ela lá nos céus. E a gente viver e a gente governar toda a nova criação com Jesus juntos. Mas casamento, gente, é só para essa vida aqui. É por isso que o meu pai de vez em quando brinca e provoca, né? Quando fala sobre ser viúvo, né? Viúvo não é quem fica não, gente. Viúvo é quem vai. Quem vai não tem outra chance de casar de novo. Mas quem fica, pode. Pode. A fila anda. Pode, claro. Depende do coração de cada pessoa. Eu não sou daqueles que obriga que tem que casar. Eu não sou daqueles que obriga que tem que ficar solteiro. Cada um sabe do seu coração diante de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas, gente, sabe o que eu acho? A gente precisava ser um pouco mais honesto. A gente às vezes é muito apaixonado e infantil com as coisas. Não. Se eu morrer e você casar, eu agarro no teu pé. Depois... Agarra nada. Você colocar outra pessoa na vida dos meus filhos, eu não sei o que eu faço. É claro, muito bonito você falar isso. Morre e vai embora. E fica bem surdo aqui, porque o outro está tentando cuidar da vida em frente. Irmão, por favor, vamos amadurecer. O mundo precisa de filhos maduros. O mundo que nós vivemos está doente, gente. O mundo que nós vivemos vive uma realidade crítica. E Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra. Salgue esse mundo, por favor, porque a coisa está feia. Vocês são a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. O mundo está em trevas, está precisando que gente brilhe a minha luz. Fica com esses papinhos furados aí, misericórdia, Jesus. Guarde com atenção uma coisa, meu irmão. Por trás de todo ídolo na nossa vida, e não precisa ser só ídolo, tem um papel aqui? Não, né? Não precisa ser só ídolo religioso, tá? Por trás de todo ídolo nas vidas das pessoas, existe um demônio instalado ali atrás. Quem prende pessoas em vícios e em idolatria são demônios. Portanto, eu vou dizer para você, é possível que crentes em Jesus Cristo, cristãos, estejam debaixo da influência de demônios mais do que a do Espírito Santo, se não estão procurando viver uma vida de santificação contínua, séria. Eu me lembro em Êxodo capítulo 28, lá Deus instrui Moisés a definir os sacerdotes sobre a nação de Israel para ministrar a adoração a Deus. E uma das coisas em Êxodo 28 que é dito ali, é que o sacerdote, quando ele fosse se preparar, ele deveria colocar um turbante, que ele chamava de mitra, sobre a cabeça também, para estar com a cabeça coberta para ministrar a adoração ao Senhor. E nesse aparato que ele colocaria sobre a cabeça dele, o sacerdote teria uma plaquinha de ouro na testa. E ali na sua testa estaria escrita uma mensagem. Sabe o que estaria escrito ali? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Essa frase, queridos, santidade ao Senhor, colocada em uma placa de ouro na testa, significa o comprometimento de que toda a sua mente esteja voltada para o Senhor, que os seus pensamentos, as suas intenções, tudo devem estar sempre voltados para Deus e para as coisas de Deus. Sabe uma coisa que eu faço? Isso aqui não é doutrina e eu não estou dizendo que você deve fazer, mas eu te recomendo, tá? Eu recomendo. De vez em quando eu estou nas minhas devocionais, quando eu estou nos meus jejuns, e por alguma razão, algo na minha vida, começo a perceber que está fora de ordem, que está fora da vontade de Deus. Às vezes os pensamentos, sabe quando você está muito estressado, com a cabeça cheia, aí a tua cabeça está a milhão ali, e você começa nesse estresse, você começa às vezes até a ficar meio irritadiço ou coisa assim, sabe? Sabe o que eu costumo fazer?
eu coloco a mão sobre a área do meu corpo que representa esse conflito, essa batalha, sobre a cabeça. Se sentimentos estão me atrapalhando, eu coloco a mão sobre o meu coração. Se o que eu ando fazendo, eu ando preocupado se eu estou fazendo segundo a vontade de Deus, eu coloco a mão. Eu coloco a mão sobre a minha cabeça, por exemplo, e falo: Senhor, eu santifico os meus pensamentos ao Senhor, Pai. Pai, tudo aquilo que passa pela minha mente, eu santifico, eu entrego a Ti, Pai. E tudo aquilo que não é do Senhor, sai daqui agora, em nome de Jesus. Eu santifico a minha mente para que ela só tenha lugar exclusivo aos pensamentos do Senhor. Pai, eu santifico o meu coração a Ti, Pai. Se eu estou tendo sentimentos, meu Deus, que não são, ó Pai, do Senhor, fruto do Teu Espírito, eu rejeito, eu cancelo em nome de Jesus. Eu santifico o meu coração a Ti, Pai. Eu quero que o meu coração tenha o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E por aí vai. Se eu ando muito preocupado com a vida financeira, eu pego a minha carteira: Senhor, eu santifico a minha vida financeira ao Senhor, Pai. Eu não quero, ó Deus, usar o dinheiro que o Senhor me deu para qualquer coisa que seja fora da Tua vontade. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. É um exercício contínuo, queridos. De vez em quando tem coisas que se levantam como batalha, que dividem a gente, dividem o nosso coração, dividem a nossa atenção, dividem a nossa fé, e a gente tem que fazer algo a respeito. Tirar tudo aquilo que está nas mãos do diabo, que é nosso, que está nas mãos do diabo, da carne, do mundo, e santificar ao Senhor. É Teu, Pai. Minha vida é Tua. Se tinha algo que não estava nas Tuas mãos, eu santifico ao Senhor nesse momento. Amém, queridos? Faz sentido isso para você? A última expressão que eu gostaria de ressaltar nesse texto é verá. É uma variação de um verbo grego, de uma palavra grega, de um verbo grego que é opstomai ou opstanomai. A ideia de verá aqui, gente, não é somente uma coisa natural, orgânica, simples, como enxergar com os olhos, como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. A ideia de verá aqui é muito mais profunda, é muito mais ampla. A ideia aqui é de ser percebido por Deus. A ideia aqui é de Deus se mostrar para nós, de Deus se revelar para nós. Então, quando a Bíblia diz no final desse versículo: ninguém verá o Senhor, sem estas coisas, né? Ninguém verá o Senhor. O sentido aqui é o seguinte, presta atenção. É Deus quem se mostra a ele, como Ele quer e a quem Ele quer. É Deus quem se mostra para as pessoas. É Ele quem se apresenta para as pessoas. É Ele quem se revela para as pessoas, não do jeito que as pessoas querem ver a Deus, mas de acordo com as condições dEle. É por isso que o texto diz: a paz e a santificação são necessárias, senão ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque se tem pessoas que não buscam a paz e a santificação, Deus não se revela nas vidas delas. Eu sou um Deus santo. E aqueles que têm compromisso com a santidade e com a paz, eu sou o príncipe da paz. Aqueles que têm um compromisso com a paz, são esses que eu tenho prazer de me fazer conhecido. É a esses que eu tenho prazer de me manifestar, de me revelar. Então, queridos, o que acontece é que nós preparamos a nossa vida para Deus ter prazer em se revelar a nós. Agora, como nós podemos ver a Deus? Que é uma pergunta que é natural que seja feita. Por quê? Porque Deus não é feito de carne e osso que nem nós. Deus é espírito. Como que a gente vai ver a Deus? E claro, queridos, que ver a Deus não é com os nossos sentidos naturais. Não é com os nossos olhos de carne que nós veremos a Deus. Ainda que, às vezes, Deus pode se manifestar, se revelar a nós em experiências especiais, de uma maneira visual. Mas a natureza de Deus é espiritual. A maneira como Deus se revela, se mostra a nós, é pelos olhos do nosso coração, é pelos olhos espirituais, basicamente. Ver a Deus, gente, tem o sentido de perceber a presença dEle.
Pessoas que buscam a paz, que perseguem intencionalmente a paz e a santificação, essas pessoas são mais sensíveis para perceber a presença de Deus nos lugares, nos ambientes, nas situações. Essas pessoas, elas têm mais... ver a Deus tem a ver com sentir o agir sobrenatural de Deus, perceber quando Deus está movendo, perceber os milagres, as visões. Uma pessoa que não está buscando a paz e a santificação, ela sonha, ela tem às vezes um sonho dado pelo Espírito Santo e ela pensa, caramba, eu comi demais ontem à noite, eu tive uns sonhos estranhos. Mas a pessoa que está buscando a paz e a santificação, ela percebe, opa, Senhor, o que está acontecendo aqui? O que o Senhor está querendo falar? Porque ela está mais sensível para enxergar essas coisas. Ver a Deus aqui, queridos, tem o sentido de conhecer como é o caráter de Deus, de receber revelação sobre coisas que a gente, às vezes, nem sabe exatamente como a gente descobriu, mas a gente sabe que foi pelo Espírito Santo somente. Ver a Deus tem o sentido de receber o entendimento sobre o mundo espiritual e sobre a Bíblia pela ação do Espírito Santo. Agora, ver a Deus também tem um segundo sentido, que é um sentido prolongado, o sentido mais prolongado, que é referente à eternidade. Nós podemos, se buscamos a paz e a santificação, ver a Deus não somente no dia a dia, nas nossas vidas aqui, mas se nós buscamos a paz e a santificação, nós teremos a certeza de que também veremos Deus na eternidade após a morte. Tem gente que acha que vai merecer a salvação somente porque anda na linha, somente porque não comete nenhum pecado grave, aspas nesse papo de pecado grave. Mas, queridos, isso para Deus é muito pouco. Porque ver a Deus, chegar à eternidade e ver a Deus, não tem a ver com a nossa justiça, mas sim com o reino de Deus. E o reino de Deus é constituído de paz e de santidade. Portanto, ninguém entra no reino de Deus e ninguém vê a um Deus que é pacífico e santo, se não buscar a paz e a santificação. A paz e a santidade são condições indiscutíveis para quem quer viver a eternidade. E, queridos, a condição principal para ver a Deus, e a mais importante mesmo, é através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, se a gente perguntar assim, qual que é a principal forma como Deus se revela às pessoas? Resposta: Jesus Cristo. Nós podemos perceber a Deus olhando para a natureza? Podemos. Nós podemos conhecer a Deus lendo a Bíblia? Podemos. Nós podemos conhecer a Deus através de sinais, de manifestações extraordinárias dele? Podemos. Mas a principal forma como nós podemos conhecer a Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus, aqui mesmo na carta aos Hebreus, só que lá no capítulo 1, o verso 3 diz assim: Jesus, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e o 18 vai dizer: E Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu o Deus. Jesus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou a nós. Colossenses capítulo 1, versos 15 e 19 diz: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, porque Deus achou por bem que em Cristo residisse toda a plenitude do seu ser. Uma vez os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram, Filipe chegou para Jesus e falou: Mestre, eu só quero te pedir uma coisa, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João capítulo 14. Aí Jesus vira para Filipe e fala: Filipe, meu querido, eu estou o tempo todo com você e você ainda quer ver o Pai. Quem olha para mim vê o Pai. Quem conhece a mim conhece o Pai.
Eu sou a expressão de quem Deus é. Queridos, para conhecer a Deus, é preciso ter uma aliança com Jesus Cristo, seu Filho. Amém, meus irmãos? Você pode ficar em pé, por favor? O que o Senhor está falando com a gente hoje, gente? Você não precisa falar. Eu só gostaria que você considerasse isso no seu coração, nesse momento, no final desse culto. O que o Senhor está falando com a gente hoje? Eu entendo que a palavra do Senhor para nós nessa noite, ela é direcionada contra toda cegueira. O Senhor está direcionando a nós uma palavra contra toda dureza de coração, contra toda insensibilidade. O Senhor está entregando a nós hoje uma palavra contra a ilusão de que nós estamos perto de Deus apenas pelas práticas religiosas. Está tudo bem com Deus? Entre você e Deus, a sua vida com Deus? Tá. Por que tá? Porque eu fui na igreja essa semana, querido. E no culto essa semana não significa nada. Ah, porque essa semana eu fui na célula. E na célula essa semana você acha que você está bem com Deus só porque você foi na célula essa semana? É muito pouco. Isso é muito pouco. Todas essas coisas podem ser inúteis. Hoje eu estava escutando uma canção que eu já compartilhei aqui uma vez. E ela fala muito ao meu coração. No momento que eu estava meditando mais uma vez nessa mensagem, e ela fala, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero restaurar as bases da minha vida diante de Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar não para a religião. Eu quero voltar não para a justiça pessoal. Eu quero voltar para Deus. Eu quero ver a Deus. Esse é o maior anseio do meu coração. Isso é como uma chama que arde no meu coração. Querido, querida, eu entendo que nós vivemos um tempo em que o Senhor está esperando encontrar pessoas que estejam comprometidas em resgatar dos seus corações a esperança da glória de Deus. Você tem no teu coração isso? Teu coração queima por isso, pela glória de Deus, por ver a glória de Deus se manifestar, se revelar na sua vida. Eu entendo que essa palavra, ela chama todos nós a voltarmos a sermos aquela pessoa que tem fome pela eternidade. Ou se você ainda nunca foi essa pessoa, que você deseja e decida ser essa pessoa a partir de hoje. Alguém que já não se satisfaz mais com as coisas pequenas desta vida nesta terra, que uma hora estão nas nossas mãos, no dia de amanhã já não está mais. Tudo nesta terra passa. Que no teu coração haja uma chama ardente pelo desejo, uma fome incessante pela eternidade, pelas coisas de cima, pelas coisas que duram para sempre, por Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, como diz a palavra de Deus. Cristo em nós, é essa a esperança da glória. Eu gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu quero fazer uma pergunta, eu quero orar por você nesse momento. Você que entende que é urgente a necessidade de, na sua vida, neste tempo, você restaurar as bases da busca pela paz e pela santificação na sua vida. Voltar ao primeiro amor. Você precisa urgentemente restaurar isso na sua vida. Você entende que isso é importante para você? Levante sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você nesse momento. Tá bem? Levante e mantenha a sua mão levantada em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Pai Santo, não basta a gente entender e crer na Tua palavra. Nós precisamos de graça. Por favor, eu preciso do meu microfone mais alto aqui. Nós precisamos de graça. Pai,
nos dê graça necessária para que a gente possa, ó Deus, buscar as coisas mais elevadas. Nos dê graça necessária para que o nosso agir, para que o nosso pensar, para que a nossa busca, as nossas prioridades diárias, elas sejam as mesmas que as do Senhor. Pai, nos dê graça necessária. Eu oro por essas pessoas que estão com suas mãos levantadas, meu Pai. Eu entendo, meu Deus, que esses irmãos, que essas pessoas que levantam suas mãos para Ti nesta noite, elas entendem que concertos, chegou o tempo de fazer concertos, de que coisas precisam ser realinhadas entre eles e o Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz uma cirurgia nestes corações. Pai, em nome de Jesus, faz uma cirurgia nestas mentes. Pai, em nome de Jesus, restaura a consciência, restaura a fé. Oh, Espírito Santo, derrama da Tua graça, capacitando estes meus irmãos a fazerem tudo, como diz a Tua palavra, perseguir com intencionalidade, perseguir com todo o coração, que esta seja a prioridade. Não haja outra coisa que faça parte das prioridades deles, a não ser buscar aquilo que é mais elevado, aquilo que dura para sempre, aquilo que é do Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu oro, meu Deus, se no meio destas vidas que estão com suas mãos levantadas, existem corações arrependidos dos seus pecados, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu sangue, Jesus, limpa estes corações, purifica estes corações. Eu declaro em nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. O Senhor está limpando, o Senhor está restaurando a sua vida, para daqui para frente você seguir sobre novas bases, sobre novas prioridades, sobre um novo padrão. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus. Amém.